Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez e agradeço ao Márcio pelo convite, agradeço a espiritualidade por ter proporcionado isso e também ao Lar Francisco de Assis, a casa ao qual sou trabalhador e que tem auxiliado muito no desenvolvimento desses estudos que a gente vem compartilhar e também os que estão nos assistindo nesse momento. Quando nós estávamos vindo para cá, nós planejamos a nossa chegada aqui. Calculamos o tempo e ainda dava tempo para resgatar a Christian, que estava fazendo um trabalho no hospital. E aí falei assim, deu tudo certo. Aí no meio do caminho vem o primeiro engarrafamento. Aí vem aquela aflição, não vai dar tempo. Aí não, vai, vamos ter fé. Aí anda um pouquinho, para. Aí de novo, novo engarrafamento. Aí eu falei, tem um acidente. Aí já vem preocupado com o acidente. Aí quando passa, não tinha acidente. E aí contando os minutinhos. E dava 7h10, 7h15, não vai dar tempo. Geraldo, meu amigão que veio dirigindo, acelera, Geraldo, passa o cruzamento. Eu falei, calma, mas está vindo carro. Eu falei, não, estamos indo. Aí quando chegamos aqui, aí ele almejou uma vaga, a vaga foi ocupada. Aí empacou, ele falou, anda, me deixa lá na porta. Aí conseguimos chegar a tempo. Foi um planejamento futuro? Foi. Né? Traçamos objetivos, queria chegar, teve todos aqueles intercalços no caminho, todos os obstáculos, mas enfim, nós chegamos. E a gente podia falar assim, não, esse foi o meu tempo futuro, foi algo que eu planejei, algo que eu consegui almejar. Passamos ali por toda uma aflição, digamos assim, mas cumprimos o nosso objetivo. E hoje eu venho compartilhar com vocês, né, um tema muito profundo que fala da nossa existência, a vida futura. E desde os primórdios da humanidade nós temos perguntas do tipo, de onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? E essas perguntas ficam ecoando em nossos corações. Abaixo? Ah, sim. Nós também, muitas vezes, nos perguntamos, não só de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, mas vem uma pergunta anterior. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que está sentada do seu lado? Vocês já se conheceram, já conversaram, você sabe alguma coisa dela? Ou é simplesmente um mero desconhecido que por um acaso se encontraram dentro de uma casa espírita? Nós não sabemos muita coisa. Mas nós sabemos algo, que todos estamos com o mesmo objetivo. E o objetivo hoje aqui é adquirir conhecimento. Mas não só adquirir o conhecimento, porque conhecimento guardado, ele não vale de nada. Nós temos que dar vida a esse conhecimento. E trazendo um pouco, só para relembrarmos, nós somos, segundo a doutrina espírita, um espírito, que é a essência do ser, unido a um corpo físico através do perispírito, um corpo semimaterial em busca de aprendizado, evolução e conhecimento. Mas isso nos basta para sabermos o que é a nossa vida futura? Não. Nós precisamos também saber que esse corpo físico, ele é um templo, né? É o templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós, segundo Paulo, numa epístola aos Coríntios 3,16. Uma vez meu filho me perguntou, pai, como é que eu sei que Deus está em todos os lugares? Ele tinha 5 anos, hoje ele tem 11. E aí eu falei para ele assim, coloca a mão no seu coração.
Você está respirando? Estou. Está sentindo seu coração pulsando? Estou. Você consegue sentir a presença das pessoas ao seu redor? Aí ele, só se alguém passar falando. Eu falei, perfeito. Eu falei para ele, sentir Deus é se conectar com você. Aí ele falou assim, eu estou ficando um pouco tonto. Eu falei, essa é a presença de Deus, quando ele começa a habitar o nosso corpo. E o nosso espírito entra em conexão com ele. E nós somos a partícula divina. E se nós somos feitos de um átomo, esse átomo tem vida. E Deus teve a inteligência de partir esse átomo em vários pedacinhos. E assim todos nós estamos conectados e sentimos Deus dentro de nós. Aí ele falou, e como que eu sei que ele vai me ajudar? Aí eu falei, através das suas ações. Se você se esforçar para ser uma criança boa, e você não ser bonzinho, mas você ter um coração bom, olhar para o outro sem julgar, sem desejar mal, sem achar que aquela pessoa está errada, ou outras coisas, você vai estar com Deus, em contato com Ele. E é assim que Ele é. Ele está dentro de cada um de nós. Ele é uma centelha viva em cada coração, que às vezes nós sopramos com força quando precisamos, e outras vezes deixamos essa centelha ir diminuindo. Mas basta às vezes algum percalço, um problema, uma situação difícil, e aí nós vamos atrás de Deus de novo. E Ele sempre vai estar lá para nos auxiliar, para nos trazer aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E é assim como explicar para uma criança, que nós também podemos explicar para os adultos, nós, espíritos que estamos caminhando nesse mundo, que viemos aqui com um propósito. Qual é o propósito? Não sabemos, porque foi nos dado o livre-arbítrio de esquecermos, para que nós pudéssemos recomeçar sem barganha, sem intenção e sem interesse. Porque é isso que o Divino Criador espera de nós. Que nós tenhamos essa caminhada, que nós possamos alcançar um objetivo que é a nossa vida futura. E como nós somos espíritos imortais, criados por Deus, nós temos o objetivo de evoluir e alcançar a perfeição. A nossa verdadeira identidade não está ligada ao corpo físico que habitamos, mas sim ao nosso ser espiritual. E nós sabemos que nós somos espíritos criados na perfeição do Criador. E que devido às nossas trajetórias na esfera terrenas, ou outros, e até outros orbes, outros planetas, tiveram outras vivências, acabamos aqui para mais um estágio de adquirir conhecimento. Então, aqui nesse planeta, nós estamos como se estivéssemos indo para a nossa escola primária. E nós vamos avançando série por série. Chega um momento que nós aumentamos o nosso número de matérias. Chega um momento que o estudo tem que ser mais aperfeiçoado e nós vamos para a fase universitária. E nesse meio tempo, aquilo que nós aprendemos, nós vamos empregar no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano. E estamos, assim, de alguma forma, ajudando a humanidade, fazendo pessoas felizes e sendo felizes. E a partir dessa visão de sermos primeiro, fazermos algo com que somos, nós iremos ter paz, harmonia, vamos ter estabilidade na nossa vida cotidiana, seja no relacionamento conjugal, seja no meio profissional, sejam nas nossas relações pessoais. Então, se nós estamos aqui, somos espíritos, buscamos um objetivo, nós existimos. E segundo Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, que é um excelente livro, ela traz que existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. E é esse o nosso papel. Nós não estamos aqui só de passagem.
Nós não colocamos uma mochilinha nas costas e vamos fazer uma viagem ali na Terra, que vai ser uma aventura e tanto. Só que muitas vezes nós não dimensionamos o tamanho dessa aventura aqui, na esfera terrena. Porém, antes de cada um de nós colocarmos o pezinho aqui, darmos o nosso primeiro suspiro, o nosso primeiro chorinho, nós tivemos todo um planejamento para aqui estarmos. E cada um de nós aqui participou desse planejamento. E nós decidimos em qual família nós iríamos estar, quem seriam nossos pais, quem seriam nossos filhos, quais as pessoas iriam conviver conosco, quais situações que eu iria enfrentar aqui. E o propósito é um castigo? Não. O propósito maior é a nossa própria evolução. Então nós estamos aqui num caminho de evolução. E dado um belo dia, nós vamos morrer. E para onde vamos depois da morte? Essa é uma pergunta que muitas das vezes nós, mesmo tendo conhecimento da doutrina, ainda temos medo de responder, de questionar. De 2 décadas para cá, nós colocamos o medo nas crianças de olharem para a morte. Porque antigamente, pelo menos no meu tempo, os pais levavam a gente para os velórios. E a gente estava ali, via o corpo presente, viam as orações, as preces, as pessoas chorando. Nós podíamos ver a dor nos olhares. Em um dado momento, no próprio velório, algumas pessoas sorriam, se reencontravam. E ali nós perdemos o medo da morte. Hoje nós privamos as crianças disso. Nós sequer temos coragem de conversar com elas. Porém, é importante nós falarmos sobre isso, mas também de ensinarmos as crianças que a morte, ela só vai acabar com o nosso corpo físico, porque nós ainda continuamos. E continuamos para onde? E o espírito não morre. O que morre é o invólucro carnal que se desagrega. Segundo Allan Kardec, um livro dos Espíritos, na questão 149. E quando nós conseguimos trazer o entendimento para nós primeiro, de que essa vida aqui é muito passageira, e que daqui nós não vamos levar nada, nem o nosso corpo. Mas que precisamos do outro. Sempre precisaremos. Nós nunca vamos morrer. Vou trocar o morrer por desencarnar, sozinhos. Alguém vai ter que carregar o nosso caixão, alguém vai ter que jogar a terra, alguém vai ter que empurrar no crematório. E nós, nessa caminhada, nessa longa estrada da vida, muitas vezes nos perdemos do nosso principal objetivo, que é alcançarmos a nossa vida futura. E que nós vamos sobreviver ao corpo, porque o ser sobrevive ao corpo. E essa sobrevivência é a prova da vida futura, que é a razão de ser da vida presente. Segundo Kardec, o céu e o inferno. Esse estudo todo foi muito baseado na obra do Céu e Inferno. Então, se nós vamos sobreviver ao corpo, por que então que nós temos que passar por isso tudo aqui? Pelas nossas dificuldades financeiras, que é o grande tópico, né, das dificuldades de hoje, as dificuldades nos relacionamentos, a dificuldade no controle das emoções. E muito se ouve hoje falar em inteligência emocional, mas nós esquecemos que a inteligência racional tem que estar junto, tem que estar em equilíbrio, para que nós possamos sim conduzir a nossa caminhada. E aí nós falamos assim, tudo bem, mas o corpo fica aqui, como que será
a minha vivência no pós-morte, na minha vida futura. Nós devemos lembrar que nós temos um perispírito. O perispírito é uma cópia fiel do nosso corpo, mas de uma forma mais volátil, e que tudo que nós passamos aqui vai ficar agregado a esse perispírito. Ele vai sofrer também. Ele vai ter ali as suas lesões, as suas dilacerações, os impactos das patologias que nós adquirimos. E muitas vezes essas patologias, elas não estão ali no nosso corpo só por estarem. E aí vem o nosso grande desafio nessa vida. Primeiro, vencemos as nossas emoções. Porque não adianta nada eu estar numa casa espírita e eu parecer espírita. Eu tenho que ser espírita. E nós vamos passar isso de duas formas, ou através do amor ou através da dor. E as duas formas vão nos levar ao nosso objetivo, que é sair desse mundo de uma forma melhorada. Nos dias de hoje, a nossa vida tem sido muito corrida. Tem horas, quem aqui já teve a percepção, a sensação de que nós precisamos de mais 12 horas no dia para poder dar conta de tudo? Né? Nós estamos numa tribulação, numa correria, com o evento da internet, das redes sociais. Então, às vezes nós perdemos horas e horas no celular e deixamos de prestar atenção no nosso filho que está pedindo para brincar. E a gente fala, não, peraí, eu já vou. Aí senta lá do lado, filho, fica aqui, peraí, eu já volto. E pega o celular. Às vezes, o outro, nossos companheiros, companheiras, querem conversar, precisam de um auxílio, de uma palavra, precisam de um abraço. Nem abraço a gente não vê mais. Porque hoje nós estamos ocupados com coisas, muitas das vezes, supérfluas, triviais, que não vão agregar nada. Quantas horas nós perdemos stalkeando as redes sociais para ver o que fulano está fazendo, onde que foi, o que está acontecendo? E não é só isso. Quantas vezes nós deixamos aquela imagem nos afetar emocionalmente? Quantas vezes nós invejamos aquela pessoa? Quantas vezes nós nos sentimos diminuídos de não podermos estar fazendo o que o outro está fazendo? E muitas vezes a gente ainda fala assim, não, tem dinheiro, não faz nada da vida, a pessoa pode. E eu falo para vocês com absoluta segurança, 80% do que nós vemos nas redes sociais é fake, é mentira. Hoje nós temos duas vidas, a nossa vida aqui e uma vida na nuvem. Essa vida na nuvem é maravilhosa, é perfeita. Nem o papel higiênico falta lá. Está tudo perfeitinho. Né? Os filtros mudam nossa aparência, nos trazem aquela imagem que nós queremos ter, mas não temos. E aí vem uma enxurrada de pessoas que vão para uma depressão, entram numa tristeza profunda, caem no desânimo, e nós abrimos assim frequências para que o mentor nem gosta de falar obsessor, ele gosta de falar consciências necessitadas. Para que as consciências necessitadas comecem a nos influenciar. Saindo das redes sociais, nós vamos também para os relacionamentos hoje, que muitos estão degradados, estão decaídos, pela falta de tempo, pela falta de atenção. E se nós hoje estamos aqui dentro de um seio familiar, lembremos, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos essa família. O pai é chato, a mãe é chata, nós escolhemos eles. O nosso irmão é terrível, mas eu escolhi eles. Por quê? Se nós estamos aqui para evoluirmos,
E a evolução não é se tornar um espírito superior. Porque muitas das vezes, dentro da doutrina, a gente ouve falar assim, os espíritos superiores. E a gente já pensa o quê? Num anjo grandão, um mentor que olha assim, né? E não é assim. Eu lembro uma vez que eu estava numa casa espírita e ia ter uma apresentação, um teatro. Aí tinha que entrar um espírito superior na cena. Aí a menininha entrou assim. Aí uma pessoa falou assim, você é um espírito superior. Aí ela volta. Aí ela se empina e volta. Aí olha assim para todo mundo. Ela foi, uau, que bacana. Esse é o espírito superior. Mas nós devemos entender que o espírito superior é aquele que já passou por todos os nossos níveis de existência, já se desvencilhou do materialismo. É aquele cuja frequência vibra no amor, na amorosidade. Então não são espíritos de uma ordem hierárquica que estão ali para mandar, para comandar, para dar ordem, faz assim, faz aquilo e tudo mais. Se fosse assim, jamais o nosso amado Mestre Jesus ia colocar o pezinho aqui. Imagine um espírito superior na vaidade. Eu ir lá? Nem sonhando. Eu quero ir para uma outra orbe, eu quero ir para algo mais evoluído. E, no entanto, não. Eles atingiram um nível de perfeição na amorosidade que hoje se dedicam ao trabalho, à ajuda àqueles que aqui estão passando pela escola da vida. Chico Xavier relata, numa entrevista que ele deu a um repórter, eu esqueci o nome dele agora, mas ele relata que um espírito de uma outra orbe, que nunca tinha estado aqui no planeta Terra, se candidatou a ter a sua primeira reencarnação aqui. E aí foram apresentados, durante o planejamento reencarnatório, várias telas de várias famílias que ele poderia vir. Mas ele também não tinha noção do que era uma família, do que era estar aqui. E ele resolveu reencarnar no seio de uma família bem humilde, numa cidadezinha do interior. E esse espírito, por mais de 50 anos, foi professora de uma escola primária. E ela escolheu aquilo ali porque ele tinha visto que seria uma forma de ajudar as pessoas a alcançarem um objetivo de vida. Aquelas crianças humildes, ensinou a ler, ensinou a ter conhecimento, ensinou a se postarem em sua vida, se posicionarem de uma forma que também pudessem auxiliar os outros. Outros espíritos também vêm, e os mesmos são mostrados essas telas, e é dada a ele, olha, sua reencarnação passada, você não conseguiu atingir os 100% que você tinha se proposto a fazer. Foram só 20%. Olha como você se desvirtuou nesse caminho. E aí eles ainda perguntam assim, o que você acha disso, meu irmão? Como que você quer voltar? E eles mostram famílias ricas, famílias humildes, famílias medianas, famílias em que há a violência, outras famílias que há o amor, há o acolhimento. E essa consciência vai escolher sempre algo que ele possa aprender, que ele não aprendeu ainda. Por isso que eu falei, nós estamos aqui em busca de conhecimento. E é esse conhecimento que nós precisamos dar vida. Porém, dependendo da família que nós resolvemos adotar, nós temos ali uma grande meta para cumprir. Que, primeiro, é melhorar em nós aquilo que nós estamos, através de vidas e mais vidas, tentando melhorar. E aí nós paramos para pensar, e vamos regredir um pouco, como que era o princípio da humanidade.
vamos botar assim, os espíritos que chegaram aqui nas primeiras instâncias eram selvagens, não raciocinavam, tinham ainda muito instinto animal da sobrevivência, eram coletores, precisavam entrar em lutas para poder se manterem vivos. E de lá para cá, nós podemos observar a história, o quanto que nós evoluímos de reencarnação em reencarnação até chegarmos aonde estamos hoje. E muitas das vezes, nós chegamos aqui e nos arrependemos de uma forma muito inconsciente. E aí começamos a blasfemar, porque eu estou numa família em que o pai agride a mãe agride o pai, em que há o vício da bebida, onde irmãos não se falam. Às vezes eu venho justamente para ter uma compensação, ou para me retratar com aquela pessoa que eu escolhi para ser minha mãe ou ser meu pai. Outras vezes nós vamos voltar na condição de filhos ou de pais deles. E muitas das vezes nós não entendemos ainda qual que era o nosso chamado. Se eu vim numa família em que há muita discussão, há muito rancor, há muita briga, é porque é ali que eu tenho que aprender o que é harmonia, o que é ter paciência, o que é ter flexibilidade. E nós, como seres humanos, nós ainda estamos nessa escola. E vamos voltar aqui quantas vezes nós precisarmos. E a nossa vida presente, hoje, ele é um grande campo de provas e aprendizados. Cada escolha que fazemos, cada palavra que nós falarmos, cada pensamento que cultivarmos vai gerar uma consequência. E o pensamento, ele é tudo. Porque, segundo a doutrina, eu peco até no pensar. Agora é muito difícil. Imagine vocês numa fila de banco, aí você está plácido na fila, aí está aquele irmãozinho atrás de você. Ah lá, tá livre. Ó, por que não vai no caixa? Anda, gente, anda logo. Aí você fala para ele, pode passar na frente. Aí ele chega lá, o caixa está com defeito. Aí ele volta para a fila e a gente fica rindo. Bem feito. Né? E a gente usa o bem feito muitas vezes. Quantas vezes nós nos aborrecemos com aquele atendente que de repente estava num dia ruim, que passou por uma situação desagradável em casa e vai nos atender com cara fechada, com truculência. E aí nós olhamos e falamos assim, nossa, que pessoa mal-humorada. Né? Tinha que ter mais educação. Basta esse pensamento e nós nos conectamos àquela vibração negativa daquela pessoa. Feito isso, essas consciências necessitadas que estão aqui, em todos os lugares, inclusive sentadas nos lugares vazios aqui, aproveitam a brecha para se conectar com você. Então imagine que todos nós temos um Bluetooth e a gente libera esse Bluetooth. Eles simplesmente vão vir, vão fazer o pareamento. E essas consciências, como nós falamos, obsessores, a gente já pensa em logo, a gente já faz até cara feia. Uns ficam com medo, chegam a se arrepiar todo. Ai, meu Deus! Mas eles são muito inteligentes. E eles sabem estudar cada um de nós. E eles sabem o ponto fraco de cada um. Então eu costumo falar assim, quando alguém irritar você, e você sentir raiva, olhou, doeu, leva para casa que é teu. Porque isso está aqui dentro. E são esses quesitos que essas consciências vão inflar em você. E a gente fala assim, está atrapalhando minha vida? Sim, mas porque eu estou deixando. Muitos ficam nos caçando no plano terreno, justamente porque tivemos uma desavença em alguma vida passada e ele quer uma retratação nossa. E nós olhamos isso com coisa ruim. Quem é que acha
que o obsessor é ruim? Ninguém acha? Todo mundo gosta? Pois bem, como dizia já minha avózinha, o que é ruim é bom. Depende de como a gente olha para isso, né? Uma vez numa reunião de tratamento espírita, um obsessor, uma mente necessitada, né, a consciência virou para mim e falou assim: eu vou sair dele, mas eu vou andar com você, eu vou atrás de você. Aí eu olhei e falei assim: pode vir, meu irmão. Você não vai ficar com medo? Eu falei: não, porque se andar comigo, você vai andar na luz. Então, se você quiser andar comigo, você vem, a gente vai se doutrinar junto, a gente vai aprender junto. Aí ele falou assim: não, assim eu não quero. E aí eu perguntei para ele: mas qual o objetivo? Né? Teve alguma desavença lá atrás para você estar com esse irmão? Aí ele falou assim: não, com ele não, mas eu tive com os outros, mas eu preciso dele. Por quê? Aí ele falou assim: porque eu preciso da energia do fluido vital dessa pessoa para poder permanecer nesse plano aqui. Sem essa energia eu não fico. Aí eu falei: então nós somos meras baterias? Aí eles: baterias muito potentes. Né? Então a gente percebe que nós também somos responsáveis pela não evolução dessas consciências. Nós permitimos isso. E muitas vezes nós nos deixamos nos levar por eles. E aí vamos para a bebida, vamos para os relacionamentos extraconjugais, vamos para os vícios, as adicções, seja em jogos, seja em bebidas, seja na internet, seja em pornografia. Nos isolamos e aí começam todas as nossas patologias físicas. Nós começamos a ficar desvitalizados, irritados, perdemos o sono, às vezes acordamos de noite, de madrugada e não conseguimos mais dormir. E aí eu pergunto: nós estamos cumprindo o nosso objetivo? Nós estamos, sim, vencendo as provações da vida? E o livro do Espírito traz isso. As provações da vida têm por fim purificar o espírito e fazê-lo adiantar-se mais depressa, pelo aprendizado que a existência terrena lhe proporciona. E qual é o aprendizado que essa existência está trazendo para a gente hoje? Outra vez eu estava conversando com uma pessoa e alguém assim se mostrava muito prepotente. E aí a pessoa estava do meu lado e falou assim: nossa, mas que pessoa prepotente, mal-humorada. Aí eu falei para a pessoa: olha, provavelmente ela tem uma grande dor ali. Talvez uma dor que ela nem queira olhar para isso. Talvez ela nem saiba que existe. Porque além desse corpo físico, nós temos um cérebro, que é uma máquina programada para manter o nosso corpo vivo. Esse cérebro tem uma bomba propulsora chamada coração, que faz com que esse corpo se movimente, que tenha fluidez. E quando nós temos um pensamento negativo sobre alguém, e todo mundo tem, até eu tenho, eu também sou um ser em evolução, e às vezes eu tenho que apanhar da vida para poder aprender. Nós estamos não só nos prejudicando, como também prejudicando aquele que está ao nosso lado. E a nossa consciência vai nos cobrar isso após o nosso desenlace. E aí eu até imagino a gente lá no telão do cineminha, sentado na única cadeira disponível, vendo a nossa vida, os nossos atos falhos passando na nossa frente. Não deve ser nada bonito. Acho que até o coração mais duro ia chorar nessa hora. E é tão bom quando nós temos essa consciência de que, se nós pensarmos algo ruim, nós estamos prejudicando o outro, estamos prejudicando a nós mesmos, estamos ferindo o nosso corpo físico, e essas sequelas do corpo físico vão ficar marcadas no nosso perispírito.
E quando nós saímos desse mundo, nós vamos olhar para isso. E às vezes, esse perispírito, ele é tão marcado que precisa ficar anos nas salas de tratamento espirituais para que os irmãos dos outros planos possam regenerar aquele órgão vital que foi debilitado. Nós fazemos isso não só com a bebida, não só com o cigarro, com drogas, mas nós fazemos isso com os maus pensamentos também. Quando nós olhamos para uma questão muito séria hoje, que é a ansiedade, mais de 95% das pessoas sofrem da ansiedade, aí nós pensamos assim, isso é mental. Não, a ansiedade é física. Ela acontece aqui, nesse corpo. E aí eu falo assim, mas é o cérebro que faz isso? Não, ele é uma máquina. Ele vai proteger você. Então, se eu tenho uma dor, uma raiva, uma mágoa, um ranço, uma repulsa, ou então eu simplesmente engulo meus sentimentos, eu me fecho, não verbalizo, não me expresso, o cérebro vai falar assim, estou precisando proteger essa pessoa. Porque a maioria dos que sofrem uma coação e se calam, aí saem da situação e ficam assim, por que eu não falei isso? Por que eu não me defendi? E aí, começa a vir um pensamento X. Esse pensamento X cria uma voz interna na gente. E a gente fica assim, se a pessoa falar de novo, eu vou falar isso, porque assim não dá, não pode. Aí, de repente, alguém está no nosso lado e fala assim, você está falando sozinho? Não, estou brigando aqui. E aí vocês veem o nível que a gente chega, né, através de pensamentos. E aí o cérebro vai falar assim, nossa, ela está pensando que vai discutir. Opa, a ameaça está vindo de novo. Então nós projetamos algo aqui no futuro, que não é a nossa vida futura, é algo muito material. E essa máquina fantástica, né, que foi desenvolvida especialmente para o nosso corpinho humano, ela fala assim, vou defender, vou preparar para lutar ou para fugir. E aí você começa a sentir garganta seca, mão suando, aí fica pálido, porque ele tira todo o sangue da pele e joga para a musculatura e nós ficamos tensos. Tem pessoas que têm diarreia, que vomitam, que se urinam, porque ele vai esvaziar o seu corpo para você poder lutar ou fugir. É a lei da sobrevivência. E aí isso não acontece. Aí de novo eu estou com aquele pensamento, ele prepara tudo de novo. E assim vai. Tem pessoas que têm mais de 100 picos de ansiedade no dia. Seja por conta do trabalho, do estresse com a família, com o filho, daquilo que quer lidar e não dá conta, dos estudos, da doutrina que quer fazer e também não consegue. E aí chega uma hora que o cérebro fala assim, peraí, eu estou preparando para lutar ou para fugir, isso não está acontecendo? E aí ele fala assim, vou acionar o mecanismo do instinto animal, que qual é? Fingir de morto. Porque o perigo deve ser muito grande. E aí ele começa a baixar a dopamina, serotonina, ocitocina, baixa o lítio, baixa a vitamina D, baixa a testosterona. Pronto, eu não tenho mais alegria, eu não tenho prazer, não tenho bem-estar, eu não tenho equilíbrio. Aí quando eu estou numa caminha fechada, trancado num quarto, aí ele fala assim, salvei você. E sai vitorioso. E vai procurar manter você assim. Ok. Ele fez o trabalho dele, fez. Mas cadê a nossa força de pensamento para poder reverter isso? E aí chega um momento em que nós esquecemos. Obrigado. A garganta já estava ficando seca. Nós esquecemos de que existe algo maior. Tem os nossos mentores, tem aqueles espíritos amigos que estão ali só esperando que a gente diga uma palavra, que eu peça ajuda, para que eles possam estender a mão, que eles possam enviar vibrações positivas, mas eles precisam do nosso esforço.
Não adianta nada eu falar, meu Deus, Pai nosso que está no céu. Que eu queria. Não. Isso tem que ser de coração. Porque essa mesma máquina, válvula, bomba, que faz o meu corpo ficar em pé, permanecer estável, é o mesmo que vai fazer com que, através da energia do amor, eu possa ter essa conexão maior com algo maior. E nós sempre olhamos para cima. Está no céu. Não, não está no céu, está aqui, gente. Do nosso lado, é um véuzinho. Basta um pedido, não precisa nem ser verbal, só no pensamento, que eles vão estender a mão. E muitas vezes nós estamos tão esquecidos, que nós só vamos nos dar conta depois que o maior perigo passou. Por que eu estou trazendo essa questão do pensamento, trazendo uma parte mais biológica, mais científica, e fazendo essa união com o espiritual? Quando a gente traz isso, nós estamos falando de filosofia. Filosofia é o pensar no que acontece comigo, como que as coisas ocorrem. Então não adianta eu chegar aqui e ler, e falar assim, eu tenho um corpo físico, um espírito, eu tenho as provações, mas eu não experienciar isso. Por quê? Quando eu começo realmente a raciocinar e olhar, aí nós percebemos o quanto que nós falhamos com nós mesmos. O que eu faço para mim ou para o outro, que seja negativo, eu não estou fazendo para Deus, para Jesus, para os mentores. Eles não precisam disso. Eles já passaram dessa fase nossa. Mas eles estão ali para trazer um auxílio. E às vezes, essa carga fica tão pesada, que começamos a sentir um vazio. E algumas pessoas desistem da caminhada terrena, abreviam a sua vida. Só que elas não vão sozinhas. Elas levam o pai, elas levam a mãe, levam os irmãos, levam os amigos, e elas deixam um vazio maior ainda nessa existência. E aí muitos de nós vamos para a tristeza e deixamos aquela tristeza abater a nossa alma. Nós passamos a viver somente aquele momento fatídico e esquecemos que através das nossas preces, das nossas boas vibrações, do pensamento que vai cocriar aquilo que aquela consciência, aquele espírito precisa para a caminhada dele, e vai trazer um conforto muito grande, ele necessita. E aqui está o grande legado de nós pensarmos na vida futura, que não é algo muito distante, não é místico, não é uma coisa assim de magia, mas é a continuidade natural da nossa existência. E a nossa passagem de forma natural, nós nunca sabemos. Porque se nós soubéssemos, sendo seres humanos e tendo sangue nos olhos ainda, nossa, se eu soubesse que no dia tal eu vou fazer minha passagem, como é que seria isso? Para quem está num caminho de evolução seria uma coisa, para quem está muito preso ao material seria de uma forma diferente. E seria muito pesaroso se nós já tivéssemos um calendário marcado, tal dia, tal hora, você vai voltar, tá? Isso nos é fadado não saber justamente para que nós possamos olhar para essa vida futura sem medo, sem intenção, sem interesse. Nós possamos simplesmente entender que nós não estamos aqui para barganhar com a espiritualidade. Nós não estamos aqui para que Deus nos ajude. Porque se eu pedir assim, Pai, me dá muita paciência, eu quero aprender a ter paciência, uma coisa eu garanto, eles vão colocar as pessoas mais agressivas, mais irritantes do seu lado. Porque elas vão ser os seus mestres. Elas estão ali para te ajudar a ter paciência.
para te ajudar a ter compreensão, para que você possa exercitar o amor de Cristo. Acender aquela centelhazinha pequenininha que está aqui e deixar que ela aqueça o coração. E assim nós damos um passinho a mais na evolução. Por isso que nós escolhemos estar onde estamos hoje. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: cada um tem a família que merece. Cada um tem o pai e a mãe que merece ter. Cada um tem o irmão que merece ter. E é verdade, porque nós escolhemos isso. Então não foi uma coisa que foi imposta. Ó, você vai lá e vai fazer isso, isso. E não é assim. O Criador quer que esse amor seja natural, seja espontâneo. Que simplesmente nós possamos soprar essa centelhazinha para que ela cresça cada vez mais. E Leon Denis fala, eu gosto desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa é uma ótima leitura para quem deseja se entender nesse mundo e aprender. Ele diz que o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos, dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma. Muitas vezes, em visitas hospitalares, no trabalho paliativo espiritual, principalmente o que a Christian faz, nós estamos ali visitando o paciente e esse paciente começa a ter o desenlace segurando a mão da gente. E é possível observar o tormento daquele espírito quando ele está nos momentos finais. Uns falam que estão com medo, os outros estão tão presos ao material que levam horas naquela agonia para poder se desenlaçar. Outros vão e não se dão conta que foram, e ainda ficam perdidos ali. E quando a gente fala assim, nós vamos passar daqui, vamos para o paraíso, vamos para o inferno, não. André Luiz, em Nosso Lar, ele diz que após um desenlace, a alma não se vê em um paraíso ou inferno imaginário, mas sim num ambiente que reflete seu próprio estado interior. Cada espírito carrega em si a sua própria morada espiritual. E nós vemos, né, no cinema, nos filmes, e achamos que aquilo tudo que está ali, o umbral, já é uma coisa feita e que vão jogar a gente para lá. Né? Que as cidades espirituais são lindas, maravilhosas, mas para chegar até uma é um longo caminho. Porque a nossa consciência, dependendo da vida que tivemos aqui, ela fica presa no nosso momento de desenlace. E ela fica vendo o desenlace dela repetidas vezes, várias vezes. Fica sentindo aquela mesma dor, passa pela mesma agonia, pelo mesmo sofrimento, e assim vai. E é nesse momento, como aconteceu com o André Luiz, que estava lá no limbo, praticamente comendo lama para poder se hidratar e matar a sede, é que ele lembrou da mãezinha dele. Aquele espírito que orava e pedia por aquele filho. E eu pergunto, quantas vezes nós fizemos prece para alguém que estava necessitado? Quantas vezes nós fizemos prece para nossa mãe, para o nosso pai? Mesmo que não tenhamos conhecido eles. Quantas vezes nós pedimos por aquele irmão que, de certa forma, nos afeta emocionalmente e faz com que nós saiamos do nosso caminho? Uma certa vez, eu passei por um estado de ataque espiritual. E o dia inteiro, aquela voz interna me consumindo, tentando me derrubar. E eu, uma hora, fiz uma prece e falei assim, não estou entendendo, né? Onde que eu estou errando?
Aí eu ouvi aquela vozinha falar assim para mim: você já pediu perdão para esse obsessor? Aí eu falei: mas como é que eu vou pedir perdão para o obsessor? Aí ele falou assim: ele está tão necessitado quanto você neste momento. Eu fui tomado de uma emoção tão grande, eu caí de joelhos e falei com ele, falei assim: irmão, eu não sei o que eu te fiz. E sinto muito se de alguma forma eu permiti você se conectar comigo. Mas eu estou sofrendo e você também está. É justo para nós dois estarmos nesse sofrimento? Eu falei para ele: eu peço perdão se eu te fiz alguma coisa, seja nessa vida ou seja em outras vidas, ou se de alguma forma eu possa ter feito algo com alguém que foi algum consanguíneo seu, por quem você nutre muito amor. E eu fui sentindo um alívio, e de repente eu senti como se algo realmente desconectasse de mim. E aí depois eu perguntei: por que eu passei por isso? Porque eu tinha que aprender aquilo. Imagina uma pessoa egoísta, prepotente, que eu era assim. Eu era um carne de pescoço, como eu posso falar. Me envergonho do que eu era. Mas, dentro da doutrina, eu consegui, de certa forma, melhorar 20%, eu acho, muito presunçosamente. Tem muito ainda pela frente. Mas é tão bom quando nós conseguimos entender isso, entender que quem está do nosso lado é nosso mestre, que nós temos um lugar para ir, nós podemos almejar essa vida futura, mas não é algo que nós falamos assim: ah, lá não existe nada. O nada não existe, porque tudo é contínuo. Nada que nós fazemos aqui se perde. E nós vamos passar aqui, sim, por todo o nosso sofrimento, por todas as nossas dores. E no Livro dos Espíritos, na questão 171, nós temos uma elucidação que fala: as provações da vida têm por fim purificar o espírito e fazê-lo adiantar-se mais depressa pelo aprendizado que a existência terrena lhe proporciona. Ou seja, o sofrimento, a dor, as aflições que nós passamos não é castigo. Nunca foi, mas são oportunidades de crescimento. A cada dia, a cada segundo, a cada minuto, a cada olhar de amorosidade que nós damos para a pessoa mais dura que seja, muitas das vezes basta um sorriso, outras vezes um abraço. Muitas das vezes, quando alguém que está ao nosso lado tem o desejo de falar porque ela tem um vazio ali dentro, e nós nos doamos como escuta, porque escutar é diferente de ouvir. Porque à medida que nós se abrimos e permitimos que alguém desabafe conosco, ela está se escutando também. E muitas das vezes basta apenas um olhar de acolhimento, para que essa pessoa não desista, para que essa pessoa possa mudar a sua caminhada, possa trazer um outro entendimento. Porque a vida presente, ela é a forja do nosso futuro. Então não adianta nós pensarmos: como eu quero estar daqui a 5 anos? Como vai ser quando meus filhos crescerem? Ah, será que eu vou ter netos? Não adianta nada disso se no momento presente eu, de certa forma, não fazer a manutenção do meu viver nessa terra, nesse plano terreno. Quantas vezes nós deixamos de viver o presente porque nós estamos ainda presos ao passado? E uma vez eu perguntei para o mentor: como que é possível eu continuar ligado lá? É através do sentimento? Aí ele falou para mim: se não, é do pensamento. Porque o seu passado torna-se presente quando está vivo nos seus pensamentos.
E você vai sentir a mesma coisa, a mesma raiva, a mesma agonia, a mesma dor, a mesma tristeza. E a partir do momento que se romper esse laço com o passado, se desligar energeticamente dele, e colocando num bom lugar no coração, e colocá-lo, às vezes, as pessoas num bom lugar no coração, principalmente aquelas que nos afetam, não é voltar a amar essa pessoa, não é conviver com ela, não é estar junto, mas é perdoando, mas perdoar como Cristo perdoou. O perdão vai nos libertar dessa pessoa. O perdão vai nos tirar daquela dor, daquela raiva. E quando eu coloco num bom lugar no coração, eu simplesmente não sinto nada, eu paro de julgar. E o julgamento é o que nos prende muito nessa vida terrena. É o que nos faz sofrer. E nós podemos constatar que a vida futura, ela não é um mistério, mas ela é uma certeza. E o nosso destino ele não está selado no julgamento final, mas sim é o resultado contínuo das nossas escolhas, das nossas ações, de tudo aquilo que nós fizemos nesse mundo. E o convite que a doutrina espírita faz não é um convite à ação, porque o nosso futuro está sendo construído agora, a cada segundo. E o convite a praticar a caridade, o perdão, a paciência e buscar o autoconhecimento são os verdadeiros pilares que vão garantir um futuro de paz e progresso. E o futuro não está lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a algumas horas. Ele está aqui agora. E que possamos, então, com as nossas escolhas de hoje, o nosso conhecimento, construir esse amanhã que tantos desejamos. Uma vida futura plena e feliz. Gratidão a todos vocês. E que nós possamos, sim, através desse estudo que foi compartilhado, não por mim, que eu só sou instrumento, mas por aqueles que desejam que nós tenhamos uma vida harmoniosa aqui e agora. Gratidão.